Capítulo 11. Recomeça. Mas se tornam insensíveis. E Deus é provocado para uma terceira audiência. E confunde a geração de Noé. E os espalha sobre a terra. Capítulo 12. Ele vai criar um projeto chamado Israel. Sensível, espiritual, para se relacionar com ele. Capítulo 19 do Êxodo. 3 meses o povo saiu do Egito. Capítulo 20. Vem os mandamentos. O único povo agora que vai ter diretrizes. Capítulo 21 e 22. Vem as leis. Capítulo 24 do Gênesis. Vem uma aliança de sangue de novinho. Agora Deus diz: esse é o meu povo. E eu sou o seu Deus. Agora na terra tem um povo sensível a mim, que vai me adorar. Agora tem leis. Agora tem aliança. Agora sabe o que é certo e o que é errado. Deus lhe dá reis. Deus lhe dá sacerdotes. Deus lhe dá profetas. Mas Paulo escreve aos Romanos 5,14 que a lei, o sangue de novilho não protegeu Israel. E a morte reina desde Adão até Moisés, desde a inocência até a lei. O Velho Testamento termina sem relacionamento. O pecado e a morte, o inferno, tornou Israel insensível, a ponto de provocar Deus e Deus silenciar. E dizer: eu não vou mais me relacionar com Israel, nem por Uri, nem por Tumim, nem por profeta, nem por sonhos. Aí agora a acusação vem. E com toda razão, pede a última audiência, alegando que venceu todos. O Supremo é provocado e vai agir. Aí João, no Apocalipse, capítulo 5, ele mostra, na minha visão, que o Supremo marca a audiência. E João é arrebatado aos céus, que Jesus mostra a ele. E João diz que quando entra no céu, vê um trono para um julgamento. E na sequência das entrelinhas, me permita conjecturar, naquele julgamento, aí Deus convoca as testemunhas para testemunhar sobre a geração de Israel. Porque elas já separaram Adão e Eva, a geração de Adão, separaram a geração de Noé pela insensibilidade, e agora vão testemunhar sobre Israel e a raça humana. Deus vai ouvindo todas as 7. E a alegação, o testemunho é tão forte contra nós, que um anjo vai escrevendo a sentença do nosso crime. Uma parte do livro da Escritura não comporta os nossos erros, e a sentença aplicada a ser. Ele vira ao outro lado, começa a testificar, escrever os testemunhos das 7. Quando termina, enrola o livro e entrega na mão do Supremo. Aí João diz que viu um trono, e no trono o Supremo estava sentado. E na sua mão direita havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí Deus vai nos dar o direito da ampla defesa. E João diz que Deus nos dá o direito de um advogado, e manda um anjo em nossa defesa procurar um advogado.
E o anjo procura em todo o céu. O anjo procura em toda a terra. O anjo vai debaixo da terra. E quando os advogados olhavam o crime e a sentença, não via brecha nem para atenuar a pena, nem para nos absolver. Aí ninguém aceitou. Aí o anjo volta dizendo: meritíssimo, ninguém, nem nos céus, nem na terra, meritíssimo, quis aceitar o processo deles. Não tem brecha para absolvê-los. A insensibilidade, a gente não teria mais oportunidade. Era para terminar ali, porque transitado e julgado, e nenhum advogado se interessou pelo nosso processo. Não tinha como nos absolver. O juiz vai aplicar o juízo final ali. A ira de Deus vai começar ali. Aí Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 6, que antes da sentença ser determinada, entra um ser no julgamento. Sendo Deus, ele entra no julgamento e pede direito de voz. O meritíssimo concede, e Paulo diz que ele fala: meritíssimo, eu vou aceitar o processo da raça humana. Eu vou defendê-los e vou advogar, meritíssimo. O meritíssimo fica alegre, mas aí a acusação alega impedimento jurídico. A acusação olha para o meritíssimo e diz: meritíssimo, é inconstitucional. As prerrogativas dele impedem dele aceitar o processo. Quais são as prerrogativas dele? Aí a acusação vai ter que dizer: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é rei, ele é glorioso, ele é Deus. As suas prerrogativas o impedem. O meritíssimo diz: tem razão, eles têm que ser condenados, você é Deus. Aí ele, naquele julgamento, ele diz: meritíssimo, por amor a ele, eu não vou usar o sentimento de ser Deus. Eu vou me aniquilar, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu não vou usar o direito de ser Deus. Eu vou descer, vou me tornar um deles e vou aceitar o processo. Aleluia, aleluia. É por isso que Paulo diz que Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio filho. Por amor a nós, ele aceitou a humilhação do filho. Eu acho lindo a rolar do processo, porque até aqui João chorava muito. E você sabe, se eu perguntar qual era o motivo que João chorava, porque nenhum advogado quis nos defender. Se você olhar o processo desde a entrada da insensibilidade, homens importantes na filosofia, na monarquia, não venceram a morte. Quando você vai para a Bíblia, o processo rola por anos, e o Supremo protelando, e a morte vencendo. Porque a Bíblia diz que o pecado veio pelo homem, Adão, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. Adão gerou 7, mas a morte e o pecado venceu 7, tornando-los insensíveis. 7 gera Enos,
Enos volta a provocar culto, mas a morte venceu porque o pecado foi mais forte. Enos gera Cainã, Cainã é a Malaléu, Malaléu a Jared, e Jared gera Enoque. Enoque disse: eu não vou me contaminar, eu prefiro andar com Deus. Aí Deus gostou e disse: eu vou dar exemplo à geração futura, que quem anda comigo, a morte não toca nele. Eu vou te tirar daí sem ver a morte. Sensibilidade. Mas Enoque gerou Metusalém, e a morte e o pecado venceu. Metusalém gerou a Lameque, a morte venceu. Lameque gerou a Noé, Noé sem Caim, Jafé, e o pecado venceu. Aí depois do dilúvio, a morte vai vencer. A Bíblia diz que Sem é a bola da vez, e Sem entra no processo, mas não vence o pecado nem a morte. Mas Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elá, e Elá gera Éber, Éber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naor, Naor gera Terá, e Terá gera Abraão. Aí Deus disse: esse agora é meu amigo, vai conseguir. Mas o pecado e a morte vence Abraão. Mas ele gerou Isaac, Isaac o pecado e a morte vence, mas ele deixa Jacó no processo. Jacó, o pecado e a morte vence, mas ele deixa 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e a Benjamim. E a morte e o pecado vai vencendo. Aí Deus pega Judá, Judá gera Perez, e a morte vence. Perez gera Esron, Esron gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: agora eu achei o que vai cumprir o desejo do meu coração, ele vai vencer. Mas a morte e o pecado vence Davi. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão. Deus não desiste do processo. Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Jeosafá, Jeosafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão gera Acais, Acais gera Ezequia, Ezequia Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josia, Josia Jeconia, e vem o cativeiro. Depois do cativeiro vem Mateus falando do processo. Ele diz que depois da deportação babilônica, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azó, e Azó Zadok, Zadok gera Aquim, Aquim gera Eliúde, Eliúde Eliasar, Eliasar gera Matã, e a morte vencendo. Matã vence, gera Jacó, e Jacó gera José, que foi marido de Maria. E no tempo de Maria, disse Paulo, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados pela lei. Agora ele vem, agora ele vem. Jesus, ele desce, Jesus, o advogado, agora ele vem. Se humilhou, deixou suas prerrogativas, pois a insensibilidade pelos testemunhos das 7 testemunhas afastaram todos de Deus. 30%, 90% da sua vida se prepara para o processo. 10%, 3 anos ele debruça no processo. Quando ele aceita e debruça no processo, a primeira testemunha que vem é a fome, que conseguiu enganar Eva e Adão. Pelo Espírito ele vai para o deserto, 40 dias e noites, sem comer e sem beber. O promotor de acusação chega. E diz: tu não estás com fome? Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fome sai
A perseguição vem. E Lúcifer leva ele ao mais alta altura do templo. E mostra a ele toda a glória dos reinos da terra. E diz: se tu me adorares, Adão me vendeu tudo isso, tudo é meu. Se tu me adorares, eu entrego tudo a ti. Proposta irrecusável. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. O perigo vem e não consegue dominá-lo. Que homem é este? O perigo sai e vem a angústia. A angústia diz: eu já fiz todos desistir e afastei. E agora eu disse que a angústia pega de dentro para fora. E é a primeira vez que ele pede ajuda em oração. Vamos orar comigo, que a minha alma está angustiada até a morte. A angústia disse: eu vou separá-lo de Deus. Eruditos dizem que o sual e a Bíblia transformou-se em gota de sangue. E ele só tinha um assunto na oração: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Não era medo da cruz, segundo alguns eruditos, era o medo da separação do Pai. Porque desde a eternidade nunca houve separação entre eles. E agora o nosso processo poderia afastá-lo de Deus. 3 horas de oração, a mesma voz, e Deus não responde. Aí a angústia diz: venci. Mas antes de terminar, ele grita nos segundos finais: não faço o que eu quero, Pai, mas a tua vontade prevaleça. Eu não vou desistir. A angústia sai e vem a nudez. Eu fiz algum curso em Jerusalém, e os nativos dizem que a nudez foi absoluta, o opróbrio, o ápice da vergonha. Ele ficou nu. O que Paulo chama de opróbrio. Ele suportou o opróbrio. A nudez não fez ele desistir. Aí vem a tribulação. A tribulação no original é de cascar o grão. 39 chicotadas dilacerando o seu corpo. Era para ele desistir. Me permita os jurídicos, os advogados. Eu quero acreditar que quando um advogado pega um processo de um cliente, analisa e não vê brecha pelo tamanho do crime, de nem diminuir a pena dele, ele devolve o processo e não aceita o seu honorário. Então a tribulação mostra a ele que não tem nem como diminuir a pena. Era melhor devolver o processo. Mas Isaías diz que em vez de devolver, ele toma sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver estava sobre ele. E pela continuidade do processo, a gente se ia ser sarado ou não, ele se torna cúmplice dos nossos erros. Ele assume o nosso processo. Quando ele assume, aí vem a cruz. Meio-dia, ele está pendurado, esperando a espada, a última testemunha. Meio-dia o sol escurece, porque os nossos processos estão sobre ele. O nosso processo pecaminoso, o Pai se afasta e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Diga para quem está ao seu lado: foi o teu processo, foi a tua culpa. 3 horas da tarde a espada vem, olha para ele e vê o nosso pecado. E como ele está coberto dos nossos pecados, dos nossos processos, a espada vem e o mata. Na ciência tem uma matéria que mostra isso, e eu gosto de falar, chamada autólise. Ela mostra o poder da morte sobre nós, por conta do pecado. Porque o poder da morte é o pecado.
O salário da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Se eu morrer aqui agora, nem todas as células morrem no meu sangue. Aí a morte vem com a decomposição. A decomposição rastreia eu do pé à cabeça. Vê engano, vê mentira, vê pecado. Ela entra. Entra para quê? Para esfriar o sangue e matar as últimas células. Ela tem até 12 horas para me esfriar e me tornar pálido. Com 13 horas eu já estou frio e pálido. Ela sai, entra a putrefação. Já que não tem células mortas, vivas por causa do pecado, a putrefação entra, mata todo, destrói tudo de dentro por mim. Ela tem até 24 horas para me apodrecer. Com 24 horas eu estou podre. Ela sai e vem a colonização. Fui sepultado. A colonização, os insetos se apropriam do meu cadáver, vão se alimentar da minha carne e vai me destruir. Meio-dia Jesus morre. 3 horas da tarde, 6 horas ele está sepultado. 3 horas depois, aí a morte diz: venci mais um. Aí desce no túmulo. Quando desce no túmulo, já 3 horas, o sangue estava quente, a pele estava aquecida, não estava pálida. Mas ela diz: a decomposição tem 12 horas, que é o primeiro dia no calendário judaico. No final do primeiro dia, ela entra no túmulo. Quando ela entra, o sangue estava aquecido e a pele dele estava rosada, porque a Bíblia diz que os nossos pecados ficaram na cruz. O processo terminou na cruz. Quando ele é sepultado, já é o advogado santo, vencedor e glorioso. Ela chama decomposição. Decomposição. Nunca aconteceu isso. Esse é diferente. A decomposição fora do túmulo grita. Se você ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, você vai ver o grito da decomposição dizendo: eu rastreei ele, mas não vi na boca dele engano, e não encontrei nele mentira, e nem encontrei nele pecado. Ele é santo, eu não posso entrar. Ele é diferente, eu não posso entrar. Segundo dia, a putrefação não vem. Ela olha, não tem mosca, não tem mosquito, não tem inseto. Terceiro dia, já era para estar fedendo, já era para estar cheio de inseto. Ela entra, está rosado, está o sangue quente. Aí ela grita pelo pecado. Pecado, o que é que houve? Desde a queda, promovemos a insensibilidade e não deixamos ninguém ser sensível ao Espírito Santo. Ele é diferente, o que é que houve? Aí o pecado grita de bem longe. Hebreus 4:15 diz: ele é diferente, ele é um sacerdote que compadece das fraquezas, porque assim como eu fiz com tudo, fiz com ele. Eu o tentei em tudo, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Ele venceu, ele venceu, ele venceu.